Graças a Deus. Olá, amigos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui dando nossa continuidade ao nosso momento de despertar da fé e também dar continuidade ao que nós falamos no último vídeo a respeito dos filhos de Deus. E hoje falar sobre os filhos de Deus e as criaturas de Deus, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 em diante. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Veja, que no momento que essa mulher veio clamando atrás deles, dos discípulos e do Senhor Jesus, os discípulos falaram: Senhor, despede ela. Jesus disse: olha, eu vim somente aos perdidos da casa de Israel, as ovelhas. Bem, nós sabemos que o Senhor Jesus veio para os judeus. E quem são os judeus? Os filhos. E no momento que essa mulher disse a ele: Senhor, socorre-me, ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então entenda uma coisa: o Senhor Jesus aqui não tratou essa mulher mal, não tratou ela como um animal, não tratou ela como um cachorrinho, não. O cachorrinho aqui simboliza ou significa criatura. Por isso ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar ou dar às criaturas. Por quê? Porque os filhos, eles recebem o melhor do seu pai. A criatura não. A criatura não recebe o melhor. E veja que ela diz aqui: ela, contudo, replicou: sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Está aí. Os cachorrinhos, que são as criaturas, comem das migalhas. Então vamos entender. Os filhos de Deus recebem o melhor do seu pai. E o que dizer filho de Deus? São aqueles que estão na igreja e assumiram um compromisso com Deus, não com a igreja, com Deus, e obedecer essa palavra, ser fiel a Deus, ser temente a Deus, busca fazer a vontade de Deus. Então esses se tornaram filhos. Então os filhos, eles recebem do seu pai o melhor, porque há promessa nessa palavra a respeito daqueles que obedecem a palavra de Deus. Então essa promessa é do melhor, mas é do melhor para os filhos, é do melhor para aqueles que obedecem a palavra de Deus. No entanto, existe aqueles que estão dentro da igreja, mas que não têm compromisso. É um frequentador, até gosta de ir para o culto, gosta de ouvir uma palavra, gosta do louvor, mas não tem compromisso. Então esses são as criaturas. E são justamente essas pessoas, como disse essa mulher, que recebem as migalhas. E o que vem a ser as migalhas? Recebe aquilo que não é o sustento, aquilo que é pouco, sempre vive na necessidade, na dificuldade. Por quê? Porque ainda é criatura. Então existe uma diferença entre os filhos de Deus, são os que obedecem, são os que são os fiéis, esses são os filhos de Deus. E existem as criaturas de Deus, que estão dentro da igreja, tanto um e o outro. E a criatura é a que não obedece.
A criatura é a que frequenta. A criatura é a que gosta da igreja, mas não tem nenhum compromisso. Então, por isso, ela recebe migalha. Por isso, ela só tem aquilo que é pouco. Sempre está faltando, porque ainda é uma criatura. Então, meus irmãos, é esse o entendimento que a palavra de Deus nos dá sobre pessoas que estão dentro da igreja, que uns são filhos e outros são criaturas de Deus. Filhos de Deus, criaturas de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele cita a respeito dessa situação. Os que recebem o melhor do seu Pai, o sustento, o pão, e outros que são as criaturas que sempre está com falta, com necessidade. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. A diferença do Filho de Deus e da criatura de Deus. E qual é a sua situação? Você que me ouve. Você que frequenta a igreja. Você é um filho de Deus ou uma criatura de Deus? Pensa aí. Nós estamos aqui localizados, a nossa igreja Missão Despertar da Fé, Rua Mauro Marete, 254, no bairro Parque das Laranjeiras, ao lado da Ultragás. Esteja conosco. Temos culto, quarta-feira, 9, 3 e 7 da noite. Quinta-feira, tarde da bênção, 3 horas da tarde. Sexta-feira, culto